Dando continuidade aos nossos estudos, eu sou o professor Altair e nessa terceira aula nós vamos falar um pouquinho de improbidade administrativa, sanções aplicadas ao gestor público, alguns atos de controle, né, dos atos administrativos federais e o controle interno do Ministério Público da União. Improbidade administrativa, etimologicamente falando, é a má qualidade na execução do ato administrativo. Quando se fala de improbidade, nós temos que falar também de imoralidade, uma vez que o artigo 37 da Constituição Federal, ao elencar os princípios norteadores da administração pública, traz, entre outros princípios, o princípio da moralidade. E o que é moralidade? Moralidade é o ato realizado de boa-fé. É o ato que foi realizado dentro dos parâmetros legais e constitucionais. Por sua vez, a improbidade administrativa só aparece no artigo 37, lá em seu parágrafo 4º, onde fala que todo e qualquer ato de improbidade administrativa é sujeito à sanção. Então, não podemos confundir a improbidade com a imoralidade, uma vez que o ato administrativo de improbidade é aquele ato realizado de má qualidade. Já o ato administrativo que foi realizado com imoralidade é aquele que foi realizado com malícia, com má fé do gestor público. Então, a grande diferença é, na imoralidade, o que se leva em consideração é a intenção do agente público. Ele agiu de má fé, ele agiu com malícia. Enquanto na improbidade, o ato administrativo ele é realizado com má qualidade, de forma inferior ao qual deveria ter sido realizado. A doutrina ela vai trabalhar da seguinte forma, né? Nós vamos ter doutrinadores que vão trazer a improbidade como gênero e moralidade como espécie, outros doutrinadores, né, inversamente, vão trazer moralidade como gênero e improbidade como espécie. Mas isso não tem aí, né, uma importância muito significativa. O importante é saber que nós não podemos nunca ter improbidade e imoralidade como sinônimos, são coisas diferentes. É óbvio que uma está ligada à outra, mas são assuntos que são tratados distintamente. Como vimos, imoralidade está ligada à intenção do agente. Já a improbidade está relacionada com a execução de má qualidade do ato administrativo. Para saber mais sobre improbidade administrativa, recomendo a leitura do link que eu indico no material para aprofundar o seu conhecimento. A Lei de Improbidade Administrativa, a 8429 de 92, ela inicialmente trouxe 3 modalidades de improbidade administrativa. A primeira delas é quando há enriquecimento ilícito, né, seja do gestor ou de qualquer pessoa, né, que está envolvido no ato administrativo. Dano ao erário também é um ato de improbidade administrativa, e também é um ato de improbidade administrativa o desrespeito aos princípios norteadores da administração pública, principalmente aqueles que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal. O fato é que o ato de improbidade administrativa ele vai gerar, entre outras penas ao administrador, a perda da função pública. E é interessante aqui nós trazermos que o ato que desrespeita os princípios da administração pública, como, por exemplo, o princípio da moralidade, nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, é um ato de improbidade. Então, como nós vamos ver mais adiante, nas sanções aplicáveis aos administradores, nós vamos ver que quando o administrador ele age desrespeitando a moralidade, ou seja, ele age com malícia, com má fé, tá? Ele está realizando um crime, ele está realizando um ato de improbidade passível de ser sancionado, né, pela nossa legislação vigente. E quem pode realizar o ato de improbidade administrativa? Nos termos da legislação vigente, qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa que está relacionada com a execução do ato, ou dele tira proveito, está sujeito à sanção aplicada em relação à improbidade administrativa. A própria lei de improbidade administrativa é bem autoexplicativo nesse ponto, uma vez que determina que qualquer pessoa está sujeita aos atos de improbidade administrativa, desde que concorra para a prática daquele ato. E esse ato administrativo ele pode ser classificado. A Lei de Improbidade Administrativa, a 8429/92, ela divide os atos de improbidade administrativa em vários grupos. O primeiro grupo de atos de improbidade administrativa são aqueles relacionados ao enriquecimento ilícito e está previsto no artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa.
O segundo grupo de atos de improbidade administrativa está relacionado ao dano ao erário. Então, qualquer ato que cause dano ao erário também é passível de sanção por improbidade administrativa. O terceiro grupo é aquele que atenta contra os princípios da administração pública. Então, quando não se obedece os princípios da administração pública, ocorre um ato de improbidade administrativa, como, por exemplo, o princípio da publicidade. Todo e qualquer ato administrativo tem que ser público. O gestor não publica um determinado ato. Ele incorre em improbidade administrativa e, como tal, é crime e o gestor está sujeito às sanções aplicáveis ao caso. E por derradeiro, nós temos o artigo 10A da Lei de Improbidade Administrativa, onde foi acrescentado mais um ato de improbidade. Todo ato de omissão ou ação do gestor público que visa fraudar o sistema financeiro ou a questão tributária vai ser passível de sanção também por ato de improbidade administrativa. E para aprofundar os seus estudos, vá lá no link que eu indiquei, onde você vai poder aprofundar um pouco mais sobre as espécies de atos de improbidade administrativa que estão expostas na Lei 8429/92. As sanções aplicadas àqueles que realizam os atos de improbidade administrativa, eles têm algumas similitudes. Por exemplo, todos eles estão passíveis de ressarcimento do dano ao erário, todos eles estão passíveis de perda do mandato público, e todos eles estão passíveis de suspensão dos direitos políticos. O que difere é exatamente no que tange a suspensão dos direitos políticos. Por exemplo, se o ato de improbidade for de lesão ao erário, a perda dos direitos políticos é de 5 a 8 anos. Se o ato de improbidade diz respeito a não respeitar os princípios da administração pública, essa perda dos direitos políticos é de 3 a 5 anos. E como nós vimos, nós temos um ato a mais de improbidade administrativa lá no artigo 10A da Lei 8429/92, onde fala que, por ação ou omissão, toda vez que houver fraude em relação à questão financeira e tributária, vai ser um ato de improbidade administrativa. Nesse caso, a perda dos direitos políticos é de 5 a 8 anos. Todavia, aqui a multa ela vai ser de até 3 vezes o valor do dano causado. Importante frisar que as sanções relativas aos atos de improbidade administrativa não desvinculam o gestor de outras sanções na esfera civil e criminal também. Então, o gestor público que cometer um ato de improbidade administrativa, ele vai responder na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera judicial, independentemente, cada esfera de forma independente. Para saber mais sobre as sanções aplicadas ao administrador que realiza um ato de improbidade administrativa, vá lá no link que eu disponibilizei para aprofundar os seus estudos. Vamos falar agora um pouquinho sobre as atribuições do controle federal da administração pública. Esse controle na esfera federal, ele é exercido de forma interna, ou seja, o controle interno, realizado pela Controladoria Geral da União, que tem, como nós já vimos nas aulas passadas, o condão de realizar o controle de seus próprios atos administrativos, como também esse controle administrativo federal será realizado de forma externa, ou seja, por órgãos diferentes daquele que realizou o ato administrativo. A principal forma de controle externo do ato administrativo federal é exatamente o realizado pelo Congresso Nacional, o controle legislativo. Lembrando aqui que esse controle legislativo ele tem o auxílio técnico do Tribunal de Contas da União, o qual vai analisar as contas federais, vai emitir um parecer prévio. Esse parecer prévio é encaminhado ao Congresso Nacional, que vai analisar as contas do gestor. E aí ele vai aprovar ou reprovar as contas. Lembrando que a decisão do parlamento aqui, ela não é obrigatoriamente vinculada ao parecer prévio. O parecer prévio é apenas opinativo, dando ao parlamento as condições técnicas da análise das contas. Mas, como nós já vimos na aula passada, o controle legislativo é eminentemente político. Mesmo se o parecer técnico tiver alguma irregularidade, o Congresso Nacional ele tem autonomia para poder aprovar as contas do gestor federal. E para concluir, vamos falar um pouquinho sobre o controle interno do Ministério Público da União. Nesse ponto, nós temos a Portaria 53 da Procuradoria-Geral da República, que traz as formas de como esse controle interno do MPU vai ser realizado. O meio mais comum de se realizar esse controle é através de auditoria interna, que está subordinado diretamente ao Procurador-Geral da República, que vai realizar o controle de todas as metas
do órgão, inclusive a questão de investimento, a questão financeira, a questão de patrimônio, tudo isso é realizado nessa auditoria interna, bem como a eficácia dos atos do Ministério Público da União. Tá? Essa auditoria, então, ela é bem ampla, desde a aplicação dos recursos à gestão de pessoal dentro do organograma do Ministério Público da União. Pois bem, como vimos na aula de hoje, nós estudamos um pouquinho sobre improbidade administrativa, as sanções aplicadas ao gestor, algumas atribuições do controle federal e o controle interno do Ministério Público da União. Então, até o nosso próximo encontro, e eu quero convidá-lo a participar do nosso fórum de debates, onde ali nós teremos a oportunidade de tirar dúvidas e aprofundar o nosso conhecimento nos estudos de controle da administração pública.